Olá, boa noite, amigos e amigas da TV Cinec. Estamos mais uma vez no programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui a overdose é de informação. E nós tivemos uma semana aí muito corrida, né, com vários assuntos do mundo da educação, do mundo acadêmico. A repercussão do último programa, onde nós trouxemos aqui o grande mestre da maçonaria, lá do Grande Oriente Maçônico do Brasil, também repercutiu muito satisfatório para a gente. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é a Previdência Social, daqui a pouquinho. E antes disso, eu queria dizer a você, que acompanha o programa Papo Viciante, que o programa Papo Viciante é um programa de encontros, onde se cruzam amizade e gerações, de forma divertida, sempre de forma divertida e informativa, com rúbricas de educação, prevenção às drogas, segurança pública, arte, cultura, saúde, moda, culinária, estética. Nós vamos trazer de tudo para cá, porque afinal a vida é composta dessas questões. Sem esquecer os cuidados de relacionamento familiares. Isso é muito importante. Boas conversas e passatempos divertidos vão garantir ao Papo Viciante a simpatia dos melhores comunicadores desse país. E então eu gostaria de convidar vocês para hoje comemorar o aniversário de um grande amigo nosso, que está fazendo aniversário lá da cidade de Jandira, aqui da grande São Paulo. É o nosso amigo Átila, e nós vamos mandar um bolo para ele. Átila, o bolo está pronto. Daqui a pouquinho, depois das 20, 21 horas, nós estaremos aí para comemorar e cortar o bolo. O bolo que foi feito, nós fizemos pela Ana Flávia, lá de Jandira, tá bom? Daqui a pouquinho vamos estar juntos, comemorando esse meio século de existência. Que bacana, hein? Eu pretendo chegar lá, tá? No próximo século, cara, né? Porque esse meio já passou faz tempo. Bom, hoje para a gente bater o papo aqui no Papo Viciante, vicie-se nesse papo, porque aqui o overdose tem que ser sempre informação, nós havíamos na pauta já divulgada com a professora Tatiana Fiore. A doutora professora, minha amiga do coração, fazemos doutorado juntos na Universidade de Buenos Aires. Ela teve um problema de saúde agora à tarde, ela teve um problema de conjuntivite e o oftalmo dela disse que era bom não sair de casa. Então ela nos presenteou com a presença de um ilustre professor da PUC de São Paulo, na questão do direito do trabalho e no direito previdenciário, que é o professor Miguel Rovat Júnior, professor advogado, especialista em direito do trabalho, graduado pela Faculdade de São Bernardo do Campo, minha querida Faculdade de São Bernardo do Campo, uma das melhores faculdades de direito desse país. Também tem mestrado pela Universidade, pela PUC de São Paulo, doutorado pela PUC, e sempre na linha do direito previdenciário. É um dos maiores especialistas no assunto do Brasil. Com vocês, eu apresento o professor Miguel Robert Júnior. Professor, agradeço demais a presença do professor. Sabemos da correria que é a vida do docente, né, do professor. Não é fácil atender um convite nosso assim de última hora. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. E hoje eu gostaria de bater um papo com o professor, que é das maiores autoridades a respeito do direito previdenciário, que tem muito achismo, né, professor? Tem muito professor, né, que se diz especialista e não é especialista coisa. Eu falo sempre aqui para os nossos telespectadores, porque eu lido muito na área da segurança pública, e eu gosto muito de uma pergunta, eu até falo isso, porque mas é para sacanear mesmo, viu? Eu gosto de sacanear especialista. Porque se você não for especialista, sabedor daquele assunto, é melhor falar, eu não conheço, não sei. Não se meta a falar besta em algo que você não entende, que é muito complicado. E no nosso métier, professor, nós temos na segurança pública muitos especialistas que dizem, sou especialista em segurança pública, que não sei o quê. Aí eu faço a seguinte pergunta, qual que é a melhor polícia do mundo?
Aí o ser humano especialista, que já estudou não sei quantos países aí, me responde assim: não, professor, a melhor polícia do mundo é a Scotland Yard. Falei: ah, tá, e o senhor se diz, mas eu já taco fogo, sabe? Ah, o senhor se diz especialista? Então, Scotland Yard não é polícia, meu amigo. Não existe nenhuma polícia com o nome Scotland Yard. Como não? Londres, não sei o que, não. A polícia que o senhor diz que é a Scotland Yard chama Polícia Metropolitana de Londres. E o prédio da Polícia Metropolitana de Londres tem o nome Scotland Yard. Beleza? Especialista você, né? Tá bom, viu? Mas hoje nós estamos aqui, não é com um especialista, é com um doutor. Doutor, porque ele fez doutorado numa das melhores e maiores universidades do planeta, que é a PUC, nossa querida PUC, né? Com certeza. Eu tive várias passagens em cursos pela PUC, tanto é que o professor Walter Balela foi meu professor de Direito no curso de mestrado, né? Só que eu não fiz na PUC, eu fiz pela Escola Paulista de Direito, onde o professor Wagner Balela era o nosso mestre, né? Porque eu tenho uma admiração fenomenal. Mas, professor, conheço a carreira do professor Miguel Novaes Júnior já de muito tempo, é um militante na área do direito previdenciário, né, professor? E hoje nós vamos falar de uma questão, professor, que eu acho que está muito agora na questão da mídia, está sendo discutido, né? Nós temos aí a questão do aumento que o Congresso deu de 25% nas aposentadorias, para os idosos que utilizam a figura do cuidador, e nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, um pouquinho disso. E eu gostaria de tratar do assunto LOAS. Para a gente entrar na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, que é uma lei que dá amparo de assistência social a uma camada muito, 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 muito importante da sociedade, eu gostaria que o professor se dirigisse aos nossos telespectadores para falar um pouquinho da LOA, professor. O que é, como funciona, como que o porquê da criação da LOA. E era isso que a gente queria bater um papo. Falar sobre a questão do direito social. Isso. Então, cumprimento a todos. Espero que as informações sejam úteis, sejam válidas, e nós vamos tratar sobre o sistema maior de proteção, que é a Seguridade Social. Isso é uma conquista do século passado. A partir do final da Segunda Guerra, se implementa esse sistema de proteção social que recebe esse nome de Seguridade Social e que vai trabalhar em 3 áreas: saúde, assistência social e previdência social. Integrando essas 3 áreas, por isso que é um sistema. E, em virtude disso, esse modelo ele é conhecido já desde o século passado, e no Brasil nós passamos a ter Seguridade Social efetivamente a partir da Carta Constitucional de 1988, que agora, há poucos meses, estará completando 30 anos de vigência. E esse sistema de proteção, para ele ser eficaz, ele tem que trabalhar de maneira concatenada, não só com assistência social, como saúde e também previdência social, porque essas áreas vão se interpenetrando e se complementando. A importância da assistência social. A Seguridade Social, quando é implementada, ela se baseia no princípio da universalidade. Isso significa dizer que todos os integrantes da sociedade brasileira têm direito. Isso para atuar em cada uma área com características. E, especificamente, na assistência social, vai haver o foco direcionado para aqueles que estão em estado de necessidade social. E vai abranger os integrantes da família, proteção à maternidade, proteção à infância, proteção aos adolescentes em situação de necessidade social, em situação de pessoas que estão abandonadas. E já a partir da Constituição, nós temos 2 focos principais: a proteção ao idoso e a proteção também
as pessoas com deficiência. E aqui, regulamentando essa parte do sistema de seguridade, que é assistência social, foi editada e foi regulamentada através da Lei 8742, de dezembro de 93. E ela é uma conquista desse marco, que é a Constituição de 88, que foi denominada por Ulisses Guimarães como Carta Cidadã, exatamente porque ampliava esta proteção. E este ganho precisa ser efetivado. Nós avançamos, nós temos estruturas ou previsões instrumentais para sua efetivação, mas isso não significa dizer que nós completamos o caminho. Muito pelo contrário, nós ainda temos uma longa trajetória a ser seguida. Com bastante barreiras, né? Com bastante dificuldades nesse caminho, né? Porque enquanto nós estamos avançando aos pouquinhos, né, passos de tartaruga na questão da assistência social, porque nós falamos que a aposentadoria não é outra coisa, hein? Nós estamos tratando aqui de assistência social, prevista na Constituição e prevista junto ao INSS para que as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, ou renda, depois o professor vai entrar nesse detalhe, renda determinada, possam ter acesso à sua dignidade. Isso dá acesso à dignidade. Por quê? Tem muitos brasileiros que não conseguem nem ter possibilidade de ter acesso às questões básicas, alimento, a questão básica de moradia. Nem se fala em educação, hein? Porque a educação nesse país está renegada, é tratada como lixo já fazem 200 anos e vai continuar assim. Vai continuar assim porque nós temos uma camada de política que está prevendo isso. Né? Mas, professor, essa questão específica da LOAS, hoje nós sabemos, a aposentadoria não tem nada a ver com LOAS. A aposentadoria é outra coisa. Ou você pode ter aposentadoria por idade, ou por tempo de contribuição. Na LOAS, não. A LOAS ela tem alguns aspectos bem definidos. E é isso que eu queria discutir com o professor. Antes de falar o seguinte, nós estamos tendo um aumento junto ao INSS para a questão dos benefícios de mais ou menos 25% a 27%, em relação aos dependentes químicos. A maioria dos dependentes químicos, professor, está entrando com o pedido da LOAS junto ao INSS e esses pedidos estão sendo negados. Né? Uma que o Estado não dá amparo. Né? Aliás, o nosso Estado brasileiro não dá amparo para nada. Né? Se você perceber, ele não dá amparo para coisíssima nenhuma, né? A não ser para tomar o seu dinheiro. Fora disso, você não tem nada. A contrapartida é muito pouca. Né? Mas eu queria que o professor nos desse uma pequena aula, né? Porque o professor dá aula, né? Sobre essa questão desse aumento de pedidos de benefícios que estão sendo negados hoje pela Seguridade Social. O que nós temos, essa assistência social, como nós falamos, ela é para aquelas pessoas independentemente de contribuição. Então, não há necessidade desse indivíduo ter pago contribuição para a Previdência Social em qualquer momento da vida, ou, principalmente agora, no momento do requerimento. Essa assistência social é um benefício que independe de caráter não contributivo. E vai ter, especificamente, alguns programas específicos, como o Bolsa Família, que é muito conhecido, muito divulgado, que visa amparar famílias para integração. E nós temos dois públicos-alvos, que os dependentes químicos vão ser tocados ou tangenciados. Um é o idoso, que às vezes também, além de ser dependente químico, também já tem o requisito de idade, mas fora esse, a questão de pessoas com deficiência. E o que nós observamos nos últimos 10 anos é que houve um aumento exponencial da busca. Talvez pela questão de acesso à informação, de conhecimento de que este grupo de pessoas tem direito à proteção social dentro da assistência social. E, nesse período, o aumento foi de quase 300%. Nossa, é muita coisa. E, né? para isso, há que haver um alinhamento com os requisitos. A Constituição, ela estabelece
especificamente lá no artigo 203, parágrafo 5º, a concessão de um benefício de caráter assistencial no valor de um salário mínimo para os idosos e para as pessoas com deficiência. E esse benefício é regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social e recebe o nome de Benefício de Prestação Continuada, BPC. Muito conhecido, comumente conhecido como benefício LOAS. Mas aí, o nome no juridiquês é o benefício de prestação continuada. E para isso, não precisa comprovar pagamento de contribuição, mas a necessidade de comprovação do requisito idade, se for idoso, ou a comprovação e a verificação via perícia dessa situação de deficiência, ou seja, que seja uma pessoa com deficiência. E fora esse requisito formal, nós temos um requisito econômico, porque não basta apenas e tão somente a presença, a identificação deste requisito formal, idade ou pessoa com deficiência. Além disso, tem que haver o atendimento do critério que o legislador colocou. E é um critério extremamente estreito. Tanto que, logo de início, quando a lei foi regulamentada, já de pronto veio uma ação direta de inconstitucionalidade em que vai se discutir, olha, o limite que se colocou é muito estreito e não atende aos valores e aquilo que é proposto ou determinado pela Constituição. E qual é esse limite que foi colocado? Que a renda per capita familiar não possa ser superior a 1/4 do salário mínimo. Então, dentro das pessoas que integram a chamada família assistencial, vão entrar não só pai, mãe, avô, filhos eventuais, irmãos, mas todos aqueles que compartilham o mesmo teto. E se a realidade dessa família assistencial ela é mais expandida, porque muitas vezes a gente vê uma conglomeração, isso, por outro lado, por mais que essas pessoas tenham uma renda mais compactada, quando soma-se e divide-se, às vezes nem sempre se cumpre este requisito de a renda por cabeça de cada um dos integrantes desse núcleo ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal diz, olha, esse limite cabe à lei estabelecer, a lei abaixo da Constituição, e, ok, é constitucional. Mas o tempo vai passando, as situações vão sendo geradas, e houve todo um recrudescimento dessa discussão lá no início dos anos 2000, quando se implementa os juizados especiais federais. Em que, num primeiro momento, os juízes federais afastam este requisito e vão conceder se o laudo da assistente social, o laudo social, estabelece e verifica e reconhece esse estado de necessidade social. Mais uma vez, essas decisões subindo ou cumprindo os recursos previstos no nosso sistema, voltam aos tribunais superiores e chegam novamente no Supremo através de reclamações, em que se dizia, olha, os juízes estão concedendo benefício de um tema que o Supremo já disse que é constitucional. No primeiro momento, essas reclamações, elas são rejeitadas, dizendo que já tem matéria decidida, mas depois analisa-se através de recurso extraordinário e se cria uma construção relativamente recente, de 4 anos atrás, em que se entende que este requisito estabelecido, ele é inconstitucional, mas é uma inconstitucionalidade que apareceu depois, né, na linguagem jurídica, uma inconstitucionalidade superveniente. E tudo indicava para que, neste recurso extraordinário, reconhecido, houvesse a modulação. Em repercussão geral, houvesse a modulação. Modulação nada mais é dizendo, olha, o Supremo vai dizer como que se aplica. Ou ele vai dizer, provisoriamente, qual é o padrão desse
requisito esse critério econômico e dá um prazo para que o Congresso Nacional estabeleça este novo patamar. Todo mundo estava no aguardo disso. Se reconheceu a inconstitucionalidade, não para trás, porque já tinha decisão, mas porque a questão econômica, a forma de vida, de acesso modificou-se e precisava-se criar um novo padrão, um novo critério econômico. Mas a modulação não veio. Dentro dos votos e do percentual necessário, isso não aparece. Mas surge o indicativo para que este critério apareça. Agora, como a modulação não veio, o Supremo não determinou um prazo, dizendo, olha, Congresso Nacional, vocês têm 2 anos, ou vocês têm 1 ano, ou vocês têm 3 anos, para discutirem isso e apresentarem o novo modelo. Com isso, qual é a realidade que nós temos hoje, em termos de critério econômico? Tem juízes que são mais positivistas e que aplicam dizendo até que o Congresso Nacional produza ou efetive este novo patamar, este novo critério, continua se aplicando o critério lá de a renda per capita ser menor que 1/4 de salário mínimo. Outros entendem que, conquanto haja este padrão, se do laudo social, se tiver comprovado que há necessidade social, conceda-se a prestação de assistência social. E isso aqui é um dos nós. E aí a questão de nós caminharmos para buscar uma efetivação. Constituição de 88, a lei da assistência social só é de 93. E por quê? Exatamente porque o Estado brasileiro e quem tem a competência legislativa, Congresso Nacional, não mostrou interesse em regulamentar. Regulamenta 5 anos depois da vigência da Constituição e apresenta com este limite estreito. Isso dá essa impressão. A prestação é de assistência social, mas quem analisa se há o direito, indefere ou defere, é a autarquia previdenciária, é o Instituto Nacional do Seguro Social. E que, a meu ver, eu venho falando isso já há algum tempo, já há alguns anos, porque a partir de 2011, quando a LOAS é alterada e surge o Sistema Único de Assistência Social, em que neles vão se atuar as prestações de prevenção, as prestações de proteção à família, de anteparo, de fazer essas vinculações, também deveria ter sido chamado para o Sistema Único de Assistência Social, que é efetivado por cada um dos municípios nessa base, porque os assistidos estão na base do município, também a questão da análise dos benefícios de prestação continuada. Enquanto não havia esse sistema único e que a lei determinasse a concentração nos municípios, havia este convênio administrativo com a Previdência, porque não fazia lógica, até em termos de recursos públicos, se ter uma agência da Previdência Social e, ao lado, uma agência de assistência social, né, o custo disso. Então, se faz esse convênio, mas mesmo com suas, assim continua. E aí surge um bocado de bagunça. Por isso que se confunde muitas vezes que se o indivíduo recebe aposentadoria ou se ele recebe benefício assistencial. Porque, na visão dessa pessoa que está dentro desse viés de proteção assistencial, ele vai requerer primeiramente o benefício lá no INSS, na Agência da Previdência. Se tudo funciona e ele consegue o benefício, ele foi no INSS, foi ele que concedeu, e quem está pagando de maneira imediata é o INSS. Na cabeça dessa pessoa, o que ela está recebendo? A aposentadoria. Aposentadoria. E, na realidade, juridicamente, o que ela tem acesso e o que ela está recebendo é um benefício de assistência social. Isso traz algumas diferenças. Quem recebe benefício assistencial não recebe 13º, que é o abono anual na linguagem previdenciária, porque é assistência, não tem contribuição na base. E também um outro detalhe, quem recebe este benefício é o assistido, personalissimamente, é dele o benefício. Ele não é transferível. Exatamente. Não é transferível. No caso de óbito desta pessoa que recebe o benefício, o filho, o parente, não existe pensão assistencial.
a pensão por morte em decorrência de benefícios previdenciários. E essas duas diferenças vêm porque nós estamos tratando, né, de proteção social, mas com base diferente. Hoje, a grande dificuldade, nós temos dois flancos de dificuldade. Um é essa questão do critério econômico, porque, por vezes, a renda per capita familiar é maior do que este critério objetivo formal, mas é pouca coisa maior. E aí, na via administrativa, se deu a diferença de R$1 ou de 1 centavo que seja, ultrapassou. E aí não vai ser concedido. E aí isso vai levar uma judicialização e vai se buscar a concessão dessa prestação junto ao Poder Judiciário. E que, às vezes, a gente parece que está dentro de uma roleta russa. Porque, para alguns, a obtenção na mesma situação e para outros não. E isso gera uma sensação de injustiça e gera uma insegurança jurídica. Isso deveria já ter sido resolvido com uma política pública adequada, com o Congresso Nacional ampliando ou, pelo menos, alargando um pouco este critério econômico para acesso. Isso todo mundo fala, né? E estamos num período próprio em que se discute tudo, todo mundo tem solução para tudo, tudo é simples de ser realizado, é fácil, mas nós temos LOAS em 93, que já nasce com esse problema. Estamos em 2018. E passou o governo A, B, C ou D, azul, roxo, lilás, rosa, né, a cor de abóbora, e nenhum conseguiu implementar ou demandar quem tenha essa competência legislativa para que este acesso fosse melhor facilitado, ou pelo menos amplificado. Você que está nos assistindo agora deve estar perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Do que esses moços estão falando? Nós estamos falando o seguinte, simples e fácil. Se você tem atendimento, se você atende os requisitos formais da lei, que é o quê? Requisito formal. Idade. Quantos anos você tem? 60 ou mais, você já tem um dos requisitos. Você já pode tentar por esse requisito, mas você tem que combinar com o outro. Qual que é o outro? O econômico. Então você tem que fazer uma continha seguinte. Eu ganho R$1.000. Meus filhos me dão aí uns R$500 por mês cada um, então eu ganho R$2.000. Não tem direito. Mas eu trabalho de doméstica e eu só moro sozinha, já tenho 60 anos, moro sozinha, sustento a minha casa e ganho R$240 mensais. Você tem direito. Por quê? Você tem o requisito formal, idade, e o requisito econômico. Idade 60, 240 por mês. Aí você fala assim, mas professor, o que é isso? R$240 por mês. Todo mundo ganha mais que isso. Todo mundo aonde? Você está pensando que você está vivendo aonde? Na França? Isso aqui é Brasil. Isso aqui é o país das maravilhas, é o país das Alices. Você não tem noção do que tem de gente nesse país que sobrevive com R$93 por mês. Vocês não têm noção. Vá para o Nordeste, para uma cidade em Pernambuco chamada Barreiros, para vocês verem o que é a situação econômica de uma população miserável desse país, enquanto esse Congresso Nacional, que está aí, e aí vai ficar, porque não vai ter essa renovação que esse brasileiro pensa, sabe por quê? Porque nós somos povo, e o povo é um bicho muito, muito, muito esquisito. Porque nós não temos educação, não há interesse. Porque se nós temos educação, há um povo pensante. E para os políticos não interessa o pensamento. Não, implementar a educação nunca. É dar um tiro no pé. Aí eles não mexem nas leis que vão beneficiar o povo, por quê? Eles estão preocupados em se benefício próprio, né? Em se tentar escapar das questões criminais, né? Porque o Congresso está numa questão criminal aí de cabo a rabo. Deu para entender? Se você tem 60 anos,
é dependente químico ou não, tem renda familiar, mais de um salário mínimo, mais de um quarto do salário mínimo, que dá 240 e poucos reais, 250. Aliás, não pode ser 250, porque se você botar lá na ficha, na hora de requerer o benefício, né, professor? Se você colocar 250, você não passa. Centavos, não vai ser passa. feita uma análise. Então depois você tem que ver lá a questão certinha para você verificar. Bom, e nós estamos aqui hoje batendo um papo muito prazeroso com o professor Miguel Robert Júnior a respeito de Previdência Social, a respeito dos benefícios da Previdência Social, que é um benefício chamado LOAS, e daqui a pouquinho vamos trocar mais ideia a respeito disso. Eu vou solicitar agora um pequeno intervalo para a gente tomar uma água e já voltamos. Espera aí, não sai daí não. Tem mais LOAS daqui a pouquinho com o professor Miguel Robert Júnior. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, de volta aqui pela TV Cinec, no programa Papo Viciante. Vicie nesse papo, porque aqui a overdose é sempre de informação. E o que vale nessa atual conjuntura é informação. Se você tem os grandes homens do mundo, para chegar ao poder, precisa domar a informação. E você acabou aí de ver no nosso intervalo, chega ao Brasil o primeiro clube de compras de viagem do planeta, que já faz sucesso na América, nos Estados Unidos e também na Europa. Chama-se World Ventures Dream Trip. É um clube de compras que você pode ser sócio, fazer captação de novos clientes e ainda ganhar dinheiro. Viajar ganhando dinheiro. Você ainda pode ganhar dinheiro. É um barato. Liga lá para o nosso amigo Rodrigo Coutinho, agende com ele para você conhecer essa nova forma de viajar pelo mundo e ainda ganhar um dinheirinho. Porque a situação está feia, né? Falar a verdade, né? E hoje, no Papo Viciante, nós estamos comemorando o nosso aniversário de 50 anos, nosso que eu falo, porque eu sou amigo dele e a gente tem que comemorar junto. Lá do Átila, da loja Cavaleiros de Atenas, número 13, lá do Grande Oriente Maçônico do Brasil, o Gombe, lá em Carapicuíba. Daqui a pouco vai ter uma festa na casa dele, lá na cidade de Jandira, e nós vamos lá. Prepara o uísque, tem que ser o green, hein? Senão eu vou falar mal da festa depois, né? E hoje nós estamos recebendo aqui, com maior satisfação, o professor doutor Miguel Robert Júnior, ele que é uma das sumidades na questão do direito previdenciário nesse país. O professor da PUC, pela PUC e por PUC, né, professor? A gente tem, os PUCianos dizem assim... PUCiano, por adoção. Porque minha graduação é de São Bernardo. Né? Filho da PUC. Né? Eu tenho orgulho de falar isso, porque eu fiz o curso da PUC, eu já me sinto filho da PUC. Então, o professor está falando a respeito de um benefício que chama-se LOAS hoje, e nós estamos trocando a ideia a respeito desse benefício. E ele me falou um detalhe muito importante, que a gente tem que voltar ao assunto. Eu acho que a obrigação é de informar, deixar o nosso telespectador bem informado a respeito da lei, a respeito das questões previdenciárias. E é para isso que o professor está batendo um papo com a gente aqui. Professor, Miguel Robert Júnior, o senhor estava me falando que na questão da idade do benefício da LOAS, não é muito comum confundir com a idade da aposentadoria. Eu queria que o professor discorresse um pouquinho a respeito disso para orientar o nosso telespectador a respeito da questão
principalmente da idade, porque isso confunde muito o telespectador, hein? Confunde muito as pessoas, né? E é bom a gente tratar desse assunto de uma forma acadêmica, né? Porque o achismo, todo mundo, eu tenho isso, eu tenho... Não, a lei diz isso, nós temos que cumprir a lei, nós somos formalistas, nós somos operadores do direito, né? Eu que não sou advogado, mas sou professor de direito constitucional, então eu tenho por vocação seguir o que a lei diz. E não importa se ela é justa ou se ela não é injusta. Se ela é justa, é outra discussão. E quem tem que travar isso é o Congresso Nacional, né? E eles têm que travar isso. Vamos lá, professor. E em relação a isso, por vezes surgem dúvidas compreensíveis em virtude da questão de que benefício previdenciário, aposentadoria por idade, tem um requisito. E aí depende, na aposentadoria por idade, depende do sexo ou do gênero, certo? Se é homem, 65 anos, trabalhador urbano. Se é mulher, 60 anos. Agora, quando nós trabalhamos, e se for trabalhador rural, reduz 5 anos. Então, homens, 60, mulheres, 55. Porém, quando nós vamos para o benefício assistencial, quando nós tivemos, lá no início dos anos 2000, a edição do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso consolida a nossa legislação e passa a dizer: idoso é a pessoa com 60 anos ou mais. E, porém, quando o Estatuto do Idoso vai tratar acerca da proteção assistencial, o Estatuto do Idoso diz, olha, o acesso do idoso ao benefício de prestação continuada é aos 65 anos. Tanto faz se é homem ou se mulher. E aqui precisamos ficar atentos, ou pelo menos dentro desse espaço de oportunidade de questionamento, e estamos no momento em que os candidatos, pelo menos sedizentes ouvintes, né, do seu público eleitor, é de todo interessante perguntar, indagar aos candidatos para todos os cargos qual é a ideia, qual é o projeto, qual é o que ele pensa em termos de acesso às prestações. Lembrando que a proposta de emenda constitucional está suspensa por conta da intervenção no Estado do Rio de Janeiro. A versão primeira dessa PEC, ela aumentaria a idade para acesso aos benefícios de prestação continuada para 70 anos. Depois, com as alterações, com as modificações, os ajustes, né, na segunda versão, isto é reduzido, né, para 67 anos, e fazendo uma transição, uma gradação. Então, é importante saber qual é a ideia dos nossos candidatos acerca de como pensa da proteção social, seja de previdência, seja de assistência social. E aqui não é para manipular, mas é para ter ideia exatamente como pensa, quais são os projetos, quais são as ideias de cada um deles. E de idade, portanto, hoje, né, futuro, a gente não é guru, né, por hoje, para idoso, assistência social, 65 anos, mais o critério econômico. E tem um outro aspecto, principalmente quanto à questão da pessoa com deficiência. Nós temos uma convenção da ONU que trata especificamente acerca da proteção e da pessoa com deficiência. E essa convenção da ONU sobre proteção à pessoa com deficiência, ela é encampada no Brasil, ela é trazida para o nosso ordenamento e vai estabelecer exatamente uma forma de proteção social diferida, e diferida em relação à questão da aposentadoria, porque criam requisitos próprios, específicos para a pessoa com deficiência, mas isso no âmbito da previdência social. Então, pessoa com idade, que é pessoa com deficiência, ela tem redução de 5 anos no critério etário. Se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo dessa deficiência, se é grave, leve ou média ou leve, também tem redução do tempo de contribuição, e isso é interessante. Mas especificamente em relação
a assistência social, a grande dificuldade, principalmente dos dependentes químicos, é fazer esta comprovação de que é pessoa com deficiência. E aqui nós temos uma necessidade da realização de uma perícia biopsicossocial. Dentro dessa questão, vai se ter que analisar não só a questão de funcionalidades, mas também a questão médica. E aqui nós temos, parece que é confuso, mas nós temos toda uma interrelação de verificar como essa pessoa ela se enxerga ou como ela é inserida, quais as barreiras que ela está exposta, e também um aspecto médico. Em relação à configuração de pessoas com deficiência, uma das subclassificações de deficiência, nos termos do que nós temos lá na ONU, e que entra no Brasil através da Lei Complementar 142 de 2013, nós temos aqui, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. E aqui, o que é interessante? Esse impedimento de longo prazo de natureza mental. A questão do dependente químico, quando nós vamos olhar a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é o critério usado lá na Previdência para conceder os benefícios para os segurados, nós temos um código próprio, que é o F19, que são transtornos mentais decorrentes exatamente de síndrome de abstinência ou de outros transtornos causados exatamente pelo uso de drogas. Muitas vezes, quando a gente fala em dependente químico, nós pensamos quase que sempre em drogas ilícitas, que por óbvio vão causar esse transtorno mental, mas também muitas vezes nós vamos ter as drogas lícitas e que causam tanto dano ou mais, dependendo da quantidade, da continuação desse uso. Uma das maiores drogas que nós temos, um dos maiores vícios que nós temos no planeta todo, são duas substâncias lícitas, duas: álcool e tabaco. Você sabia que se você vicia muito mais rápido no tabaco do que na heroína, do que na cocaína? Sabia disso? É muito mais fácil se viciar no álcool do que na cocaína. O crack não, o crack é automático. Você fumou uma pedra, automaticamente, depois de 5 segundos, você já se torna dependente químico. No crack. Porque tem tanta porcaria lá dentro que nem eu sei o que tem lá dentro. Aliás, nem o próprio fabricante, o traficante, sabe. Mas esse dado que o professor nos trouxe, dessa convenção da ONU, da qual o Brasil é um dos participantes, é um dos signatários da convenção, assinou a convenção, participa da convenção, que traz essa definição que pode ser utilizado na dependência química, né, professor? Porque hoje nós recebemos tantas questões a respeito de dependência química. A mãe chega, mas o meu filho tem 18 anos, não trabalha, eu sou doméstica, trabalho, não ganho um salário mínimo por mês. Tem muito disso. Eu já conheço doméstica aí que ganha R$600, R$700, R$800, e essa pessoa, o filho que não faz, tem direito, há possibilidade ou não, nessa questão da assistência social. Eu sempre digo assim, procure sempre um advogado. Eu sempre tenho essa mania. Procure sempre um advogado. Por quê? Ele estudou para isso. Ele é capaz de decifrar os meandros da lei, né? Porque eu não gosto muito do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não gosto disso. Eu sou um homem que eu gosto muito de estudar. Eu só falo aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu digo não sei. Eu vou pesquisar, depois eu volto com a informação. E essa questão da Convenção da ONU, o senhor tem informação que ela
é utilizada em alguns pedidos dessa assistência social? Enquanto convenção, enquanto declaração e tratado internacional, com quanto o Brasil tem assinado, isso não entra para aplicação imediata no Brasil. Isso precisa exatamente de todo o processo de ratificação. Isso ocorreu em relação a essa convenção e foi editada a Lei Complementar 142 de 2013, que insere ou que traz esta previsão para o nosso ordenamento. Essa Lei Complementar 142 trata da parte da Previdência, mas também a legislação de assistência social, ela é adequada para o cumprimento e o reconhecimento dessa deficiência como um impedimento de longo prazo. E lembrando, esse impedimento de longo prazo, que pode gerar uma deficiência, que pode ser mental, pode ser sensorial, pode ser intelectual, pode ser física, nos termos da declaração da ONU e na nossa legislação, esse indivíduo tem que estar nesta condição e ser verificado nesta condição por pelo menos 2 anos. Porque a deficiência, nesses termos e dentro do que foi trazido para a nossa legislação, é o tal do impedimento de longo prazo. E isso vai ser feito via perícia. Essa perícia que vai verificar não só a presença desses elementos auferidos concretamente, como também se este impedimento ele já se projeta há algum tempo. Professor, Então, eu acabei de receber aqui nas redes sociais uma pergunta do Marco Antônio. Ele é lá de Ourinhos. Ele conta a seguinte situação. Ó. Eu sou aposentado já pelo INSS, aposentadoria por invalidade. Por invalidez, né? Invalidade é terrível. Invalidez. Eu tenho um filho dependente químico, ele tem 19 anos. Eu passei por uma perícia no INSS, essa perícia foi negada. Aí ele me fala a seguinte coisa: professor, o perito, que é médico do INSS, nem olhou na cara do meu filho. É assim mesmo, essa é a perícia do INSS, não é? É sempre assim. Agora ele pergunta aqui, olha, o que eu posso fazer? Nós temos notícias assim de perícias que são feitas da forma não padrão, né? Em todos os profissionais isso você vai achar. Agora, em havendo qualquer dificuldade, primeiro, você tem a possibilidade, num primeiro momento, de um recurso administrativo. Dentro da própria estrutura do INSS. Porém, se não se quiser utilizar essa estrutura, a partir do momento da negativa do INSS, já se pode exercitar o direito de ação. E aí já se pode ir ao Poder Judiciário, ao Estado Juiz, para que o Judiciário agora analise e verifique se há o direito e se os requisitos estão cumpridos. Agora, aqui, o entrave maior do nosso ouvinte é exatamente porque o critério econômico. Dentro da linha administrativa, aqui é um caso que talvez nem se recomendasse recorrer administrativamente, porque independentemente da ferição da questão da deficiência do filho para concessão, o entrave maior aí é do critério econômico. Porque se for, teria que ver a composição familiar, mas se é o único que tem renda, e essa renda é da aposentadoria, né? No que se divide por 2, neste caso, a renda familiar per capita seria superior àquele limite estreito que precisa ser resolvido. Agora, quando isso vai se discutir no ambiente judicial, por vezes nós encontramos uma forte repertório jurisprudencial em que o juiz afasta esse critério como único. E aí, se o laudo assistencial detecta ou constata a necessidade econômica, nós podemos ter, né, dentro dessa via judicial, a possibilidade da concessão deste benefício assistencial. Lembrando a você, telespectador, que nós não somos um programa onde nós damos consultas jurídicas, tá? Nós orientamos, na medida do possível, com nossos especialistas que aqui vêm participar, sobre determinado assunto.
E eu recomendo sempre que todo assunto deve ser tratado com especialista. Especialista da área. Você, quando vai operar o seu coração, você não vai na padaria, você vai ao médico especializado em cirurgia cardíaca. Você não vai em um médico oftalmologista, não é? Eu sei, você vai já me responder nas redes sociais, mas tem gente fazendo procedimentos plásticos em cabeleireira, cada um faz aonde quiser. Isso é problema seu, o corpo é seu. Só que toda ação tem uma reação, não é verdade? Aí depois morre. A culpa é de quem? Não sei se a culpa é da ou de cá, isso também eu não estou aqui para discutir. A culpa eu acho que é de... não sei. Eu acho que é de Nossa Senhora, né? Não sei. Vamos lá, botar a culpa, né, no astral. Acho que é de Marte a culpa. Mas, professor, a gente sempre nós tomamos sempre o cuidado de tentar fazer com que o nosso telespectador tenha melhor informação, mas sempre busque um profissional da área para tentar resolver o seu problema, né? Nós não estamos aqui, né? Nós não estamos aqui para resolver problemas, porque nós não cada assunto tem tem seus aspectos particulares. Por exemplo, essa pergunta envolve muitas questões. Envolve a questão econômica, envolve a questão de idade, envolve laudos médicos, laudos periciais, e nós não temos acesso a esse conteúdo, né, para que nós possamos dar uma resposta certa, né? E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para te orientar, para que você possa tomar, né, com a nossa orientação, a melhor medida possível naquele seu caso. E nós falamos sempre, professor, que uma hora, eu estou falando com a direção aqui, porque uma hora passa tão rápido. A gente passa o papo, é tão bom bater papo com as pessoas, né? Papos agradáveis, papo com quem entende do assunto, que a gente passa tão rápido. A direção fala assim, ó, só tem mais 5 minutos, acabou. Falei, mas já, gente, nossa, como é rápido, né? Bom, professor. E esse assunto é muito apaixonante. E ele é muito, ele é envolvente. Importante. Envolvente. É um assunto que envolve as pessoas. Por elas não saberem, não terem conhecimento, informações, mas ainda se envolve. Toda pessoa gosta de discutir aposentadoria, todo brasileiro gosta de discutir futebol, carro, enfim, é um assunto que nós temos que colocar, agora tirando as asneiras que eu falo de vez em quando, nós temos que colocar isso no prato do dia, no prato do Congresso, porque isso vai ficar para as nossas novas gerações. Nós temos que discutir isso, como o professor falou, com todos os candidatos, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores, presidente da República. Nós temos que discutir isso, gente, principalmente com os vices, que são um país de vice. Discuta com o vice qual que é o pensamento dele. Os senadores, professor, projetos concretos. Concreto, né? não é Alices. Só dizer, é isso. Mas como? Efetivar de isso, que maneira? Isso. Da onde sai o recurso, para onde vai o recurso? Porque o que tem de projeto aí louco, falando assim, não, eu vou, a partir de amanhã, você está com o nome do Serasa, do SPC? A partir de amanhã você não tem mais, hein? Vou tirar. Não vai ter mais. Você vai tirar como? Quem vai pagar isso? É quem paga as contas em dia? Ué, peraí, cara, você vai te pagar o outro com o meu dinheiro? Tem coisa errada aí, gente. Vamos parar para pensar, gente. Vamos parar para pensar. Não, e é aquela questão, quando nós vamos pensar em assistência social, é algo absurdamente importante. E para um público-alvo de dependentes químicos, essa informação, a pessoa está tão aliada, ela está com uma deficiência, um transtorno mental instalado. Então, ela nem sabe, não é nem só a questão da falta de cidadania, por não ter tido acesso à informação, educação. Ela está completamente prejudicada. E, por vezes, mesmo com esses critérios tão estreitos que nós temos, muitas vezes quem teria condição de ter acesso, não há caminho ou não há quem oriente ou quem faça com que ele tenha acesso. Até para lhe dar condição, não só de uma proteção social, mas uma proteção integrada.
não só de assistência social, mas também de saúde, de prevenção, de cuidado, para tratar enquanto ser humano e, no segundo momento, ter condições de reinserção deste indivíduo na sociedade. Eu vou colocar umas fotos de umas obras que o professor tem. Enquanto o professor passa, nós vamos ter a direção de imagem, coloca as imagens das suas obras. Aí eu gostaria que o professor comentasse e fazesse, como nós passamos tão rápido, né, 1 hora, recebemos aqui hoje autor, professor, especialista, doutor em direito de assistência, direito previdenciário, o professor Miguel Robert Júnior. Professor, foi um imenso prazer recebê-lo aqui. E você que é aluno de direito, quer saber mais do assunto, já deve conhecer o professor, porque ninguém estuda direito previdenciário sem ter conhecimento das obras do professor, que são uma coleção diversa, né, de todos os assuntos, principalmente dos idosos, né, da questão previdenciária, da questão trabalhista. O direito social é apaixonante. É apaixonante. Seja dentro direito administrativo, que é a minha de área. Saúde, de assistência social, de previdência. Quanto mais nós estudamos, mais dá vontade de estudar. E mais vontade dá exatamente de passar informação para que as pessoas possam exercitar e efetivar essa proteção. E isso que é bacana, né? Você aí está no banco da universidade, você já deve ter conhecimento do professor. Professor, eu queria presenteá-lo com a nossa obra, que é também o direito, né? Temas atuais de direito constitucional. Isso é uma obra minha, da professora Tatiana Fiore. Muito eu bem. Autografei já, professor. Depois o professor pegue o autógrafo da professora Tatiana, porque ela está com problema hoje na visão, né? Nós já falamos. Esse é um presente nosso. Eu agradeço demais a presença do professor aqui. Convido já para voltar uma outra data para a gente discutir, porque esse é um assunto que não dá para esgotar. Praticamente infindável. Infindável. Nós estudamos esse direito 3 anos no banco da faculdade. Imagina que nós vamos conseguir falar algo em 1 hora. Não dá. Professor Miguel Robert Júnior, em nome do programa Papo Viciante, em nome do nosso instituto, que é o Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas, o Ensinaprev, nós temos só sentimentos de gratidão pelo professor dispor do seu tempo, né, dos seus afazeres, para estar trocando essa ideia com a gente. Agradecemos demais. Professor, por favor, suas despedidas. Então, agradeço a obra, muito importante, de um programa de doutorado reconhecido da Universidade de Buenos Aires, com excelentes professores catedráticos e professores que sempre brasileiros enriquecem, né, em conjunto com alguns catedráticos brasileiros, e também a oportunidade de nós podermos trocar ideias, informações e desmistificarmos alguns assuntos, alguns temas. Nós temos muita informação falsa, né? Muito fake news dentro da questão de acesso à proteção social. E também isso não é diferente, isso passa também pela questão das prestações de assistência social, mas de previdência. O que surge periodicamente, só para dar um exemplo de fake news na nossa área de direito social, aquelas informações truncadas sobre a questão do auxílio-reclusão, em que tenta-se colocar os brasileiros contra esta proteção. E é uma proteção importante, porque se o Estado não cumpre o papel de efetivar a proteção para aqueles dependentes de quem eventualmente tenha tipificado criminalmente, o Estado paralelo vai dar essa proteção. E aí todo o estado de coisas, ou esse círculo viciante que nós estamos inseridos, ele se replica. Então é importante que nós passemos as informações adequadas para que a gente consiga formando um exército de cidadãos. O professor Miguel Robert Júnior vai voltar numa outra oportunidade. A você
que acompanhou o nosso bate-papo de hoje, do programa Papo Viciante, vicie nesse papo, porque aqui é overdose de informação. Eu sempre falo, nós precisamos de overdoses, mais de informação, overdose de alegria, overdose de pessimismo, overdose de educação. E você aí, que acompanhou a gente até agora, e vai para a balada daqui a pouquinho, pense naquilo que eu sempre falo. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E vai tomar cada bebida que você toma, cada copo de álcool, tome 2 copos de água. Beleza? Voltamos na próxima semana. Porque aqui, vicie-se nesse papo. Papo da informação.